Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Divina Comédia de Dante Alighieri, agora na parte do Inferno, no canto 6, que trata sobre o terceiro ciclo. Dante então ele desperta do desmaio que ele teve no canto anterior. Logo no final ele havia desmaiado, né, depois de ter escutado uma série de questões, e agora ele desperta e está justamente no terceiro ciclo. Esse terceiro ciclo, há uma intensa chuva, a todo momento caindo essa chuva, que vem junto com granizo e com neve, uma chuva escura, muito densa e muito fedorenta. E essa chuva vive caindo sempre de forma constante sobre várias almas, milhares de almas que estão debaixo dessa chuva. E o Dante verifica tudo isso, né, e sente aquele cheiro, aquele clima pesado, escuro, e com aquela chuva a todo momento caindo ali. E prosseguindo então, junto com o Virgílio, ele acaba se deparando com uma criatura, um demônio chamado de Kérbero. O Kérbero ele tem 3 cabeças, formato canino, né? Então, portanto, como se fosse um cão de 3 cabeças, com um olhar vermelho, um olhar de raiva intensa e com muitas garras, e a todo momento ele vivia dilacerando aqueles corpos que estavam debaixo daquela chuva, ou então mordendo e comendo a carne daquelas almas que estavam ali debaixo daquela chuva, demonstrando então que ele atuava de certa forma como alguém que atacava aquelas almas que estavam debaixo daquela chuva e não as deixavam em paz propriamente. Então, o Kerberos, que é essa criatura, percebeu que o Dante e o Virgílio estavam de passagem e decidiu então morder e atacar o Dante e o Virgílio, né? Como aqueles cães fazem de forma furiosa, de forma raivosa. Ao que o próprio Virgílio, de forma rápida, pegou a terra que estava no chão e lançou na boca do cão. E aquele cão ele passou a morder, né, com muita terra na sua boca, ficou mordendo e tentando então digerir aquela terra e não mais incomodou nem Virgílio nem Dante. Então Virgílio prosseguiu junto com o Dante logo adiante e percebeu aquelas várias almas debaixo daquela chuva intensa e foi seguindo logo aquele caminho. Ao que surgiu então uma daquelas almas, percebeu e notou a presença do Dante Alighieri e logo disse em voz alta, né? Você que está caminhando entre nós, que está nesse caminho do inferno, você me reconhece, né, pois você nasceu antes de eu ter vindo para esse lugar. E Dante, percebendo que aquela alma estava falando com ele, disse, né, eu acho que eu nunca cheguei a encontrar você em minha vida, mas me diga, por que você veio, por que você está condenado, por que você veio a esse lugar tão desagradável? E aquela alma então decide responder. Ele diz, né, que durante a vida em que ele teve na Terra, ele viveu na mesma cidade que Dante Alighieri, Florença, e teve uma vida de muita, basicamente de muita alimentação, né, de muita gula, onde ele bebia e vivia todos os prazeres nesse sentido. E ele diz, se apresenta que o nome dele era chamado de Quiaco, né, pode ser chamado como porco, ou seja, demonstrando que ele era um grande glutão, alguém que comia muito, né? E ele diz então que todas as almas que estavam ali debaixo daquela chuva intensa, aquela chuva fétida, elas eram as almas condenadas justamente por causa disso, por causa da gula. Então Dante, percebendo então que se tratava de um conterrâneo, alguém da sua própria cidade, decidiu fazer algumas perguntas para sanar a sua dúvida sobre as questões políticas da cidade de Florença. Então Dante pergunta, né, sobre a situação política, falar sobre aí a briga partidária que existia. Né? Existia a briga entre os guelfos e gibelinos, depois os guelfos conseguiram derrotar os gibelinos, embora os gibelinos eles tivessem um predomínio, né? E depois os guelfos retornaram ao poder, e a cidade de Florença foi então dividida entre os guelfos brancos e os guelfos negros. O Giacomo ele explica e trata de apresentar uma espécie de previsão do futuro, porque a história do Dante se passa no ano de 1300 e os acontecimentos posteriores é que são relatados por Giacomo como se fosse uma previsão do futuro. Então ele diz que muito sangue será derramado, tendo em vista aí essas questões políticas, esses conflitos, né, e um partido irá triunfar sobre o outro, no caso que os gibelinos iriam triunfar sobre os guelfos, e depois de 3 anos os guelfos iriam dominar e expulsar os gibelinos.
Depois os guelfos iriam se dividir entre guelfos brancos e guelfos negros, iriam expulsar aqueles que estiverem com ideias contrárias. No caso, o que aconteceu justamente com o próprio Dante Alighieri, da cidade de Florença, ele foi expulso, né? E então ele coloca que a cidade não teria ninguém justo a não ser duas pessoas, né? Ele não menciona quem são essas duas pessoas justas que permaneciam em Florença. Então, logo em seguida, ele diz, né, que a cidade de Florença ela só teria soberba, avareza, inveja, nada mais restaria de algo justo naquela cidade depois disso. Né? Então, Dante vai e diz, né, e me fala mais um pouco sobre pessoas que ele considerava como sendo justas, né, com grande devoção. E ele apresenta vários nomes, né, como o Farinata, o Tequigalo, Jaco Rutken, Arigo, Mosca, todos esses aí vão aparecer ao longo aí da história, basicamente aí no inferno de Dante Alighieri. Mas são nomes que o próprio Dante considerava como sendo relevantes a ponto de questionar onde essas almas se encontravam, se eram no inferno ou no paraíso. Ao que Guiaco diz, né, que elas estavam no fundo do inferno com penas ainda mais severas do que a dele, de glutão, e se eles seguissem, eles iriam acabar se encontrando com essas almas condenadas. E aí o Guiaco diz que quando Dante retornar para a Terra, para que ele encontre a família dele e diga que o quanto ele está sofrendo e o quanto ele está nessas condições. Depois disso, o Guiaco se silencia e não fala mais. Então, Virgílio se aproxima do Dante e diz, né? Esses condenados eles ficarão nesse estado de torpor, nesse estado de sono, junto a essa chuva, até o juízo final. E depois disso eles serão julgados definitivamente, né, com a ressurreição da carne. Então Dante diz, né, questiona Virgílio, né, as penas deles vão ser sempre essas mesmas, de estarem aí sofrendo com essa chuva intensa, fedorenta a todo momento, ou eles terão a pena aumentada depois do juízo final, ou eles terão a pena abrandada, ou seja, diminuída. Ao que Virgílio diz, né, que uma vez que o condenado esteja condenado, ele estará assim nessa situação até o fim do tempo, porque ele não avistará a luz. E depois de morrer, no juízo final, as penas elas serão aumentadas ainda, e ainda com mais dores, ainda tendo em vista a própria ressurreição. E então eles continuam prosseguindo a viagem, os dois cruzam aquele ciclo e vão para o próximo ciclo, e eles conversam sobre determinados temas que o próprio Dante decide não mencionar nesse canto aqui. Então isso se encerra essa história do canto 6, e agora partimos para os comentários. Várias coisas podem ser notadas como sendo interessantes. Primeiramente, quanto à questão do pecado da gula, quanto à ideia de Kérbero, e quanto também à questão do juízo final e da questão política da cidade de Florença. Primeiramente falamos sobre a questão da gula. A gula é considerada um dos 7 pecados capitais. A gula é um desejo insaciável por algo além do necessário em termos de comida, de alimentação, de bebida, até mesmo de drogas. Então a gula está relacionada a um certo egoísmo por um prazer físico e uma forma de cobiça de certa forma também. Então a gula é um dos 7 pecados capitais. Santo Tomás de Aquino, na Súmula Teológica, na parte 2, na questão 148, no artigo 4º, ele fala sobre os vários tipos de gula. Na verdade, o próprio Santo Tomás de Aquino considerava a gula como sendo um pecado, né? E ele coloca aí na Súmula Teológica o seguinte: a gula não designa senão o apetite desordenado de comer e de beber. Ora chama-se apetite desordenado, o que se afasta da razão reta, no qual consiste o bem da virtude moral, pois denomina-se pecado o que contraria a virtude, por onde é claro que a gula é um pecado. Ou seja, a gula ela é uma desvirtuação, ou seja, ela é contrária a uma virtude, que é o equilíbrio, especialmente o equilíbrio quanto aos desejos. Por isso, então, é considerado um pecado. E existem vários tipos de gula que o próprio Santo Tomás de Aquino coloca, como a lauta studiose, a animis, a prepopere e a ardente. Né? Então ele coloca aqui como, por exemplo, comer com pressa é uma forma de gula, comer aí com suculência, buscando sempre o prazer do paladar, é uma forma de gula. Comer de forma excessiva, em grande quantidade, depois de já estar saciado, é uma forma de gula. A avidez, ou seja, estar sempre querendo comer mais além da conta, que você já não quer mais a comida e quer cobiçar a comida alheia. A delicadeza, ou seja, procurar
comidas com alto refinamento, que não seja apenas para o seu objetivo, que é o de alimentar. E as penas desses condenados aqui na história do Dante Alighieri é justamente eternamente estarem sofrendo aí essa chuva intensa que cai, que é uma chuva fétida, né? E eles acabam sempre bebendo essa água, porque eles sempre estão com muita fome, né? E muita gula, mas eles sempre estão bebendo então essa chuva intensa, essa chuva forte e com um odor muito grande. Ou seja, uma vez que na terra eles tiveram prazeres físicos com a alimentação, agora eles terão propriamente aí uma pena de sofrer com essa má alimentação por toda a vida, com essa chuva fétida. Então, disso nós extraímos toda a questão moral que o Dante coloca, né, quanto à ideia da temperança, a ideia do equilíbrio quanto à alimentação. Por isso ele coloca então a gula como sendo um pecado que condenável no terceiro ciclo. Então ele fala também sobre Querbro. Querbro é um guardião mitológico, né, de 3 cabeças em forma de caninos, né, em forma de cão, e aqui ele coloca como se fosse um demônio, né, que toma conta desse terceiro ciclo e que ataca aqueles que são os glutões, né, aqueles golosos durante a sua vida, demonstrando que claramente que existe uma relação da ideia de devorar, né, o próprio Querbro ele é um ser então carnívoro, né, que está a todo momento devorando aqueles que devoravam. Então, enquanto aquele pecador ele era um devorador durante a sua vida, alguém que vivia comendo, agora ele é devorado. Enquanto que ele tinha diversos prazeres na alimentação, agora ele não tem prazer na alimentação, tendo visto que ele agora bebe uma água com gosto e cheiro horríveis. E também temos também nessa noção aqui a questão política. O Giacomo, né, que é esse personagem que o Dante encontra, ele é uma pessoa que viveu em Florença e ele narra sobre as questões políticas. Né? Existia então uma intensa relação entre guelfos e gibelinos, né, batalhas, disputas políticas, que eu já mencionei em vídeo anterior aqui no canal, né, que vocês podem conferir toda essa questão política. E aqui o Dante ele coloca um pouco da sua raiva em relação à cidade de Florença, demonstrando que ali não haveria mais pessoas justas depois que ocorreu toda a expulsão dos guelfos brancos. Né? E também aqui, né, nesse canto, também é falado sobre o juízo final. Isso é bem interessante, um pouco aqui da escatologia, ou da questão do que vai acontecer nos dias finais. E o próprio Vigílio ele fala sobre a condenação daqueles que estavam justamente no inferno, o que iria acontecer com eles. No juízo final, Deus irá vir, né, e ele irá julgar os vivos e os mortos, aqueles nessas condições. E aqueles que já estão condenados, segundo o que é demonstrado aqui no próprio catecismo romano, né, que é esse catecismo do Concílio de Trento, fala que também aqueles que são condenados, eles irão ressuscitar, porém eles irão sofrer ainda mais. A pena deles será agravada em razão disso. Como é demonstrado aqui na página 182, no capítulo 12, que trata sobre um 10º artigo do Credo, diz o seguinte: verdade é que também os maus recuperarão seus membros, ainda que lhes caiba talvez a culpa da amputação. Quanto mais completo o número de membros, tanto mais cruéis serão as dores e tormentos que os acabrunham. Portanto, a reintegração dos membros não lhes acarreta felicidade, mas só aflição e desgraça. Então os bons terão aí seus corpos ressuscitados para a glória de Deus, para algo benéfico, enquanto que aqueles condenados terão também o corpo ressuscitado, porém será para a própria dor dele, né? Ele sentirá ainda mais dor e mais tormento agora com o corpo ressuscitado lá no juízo final. Então por isso esse questionamento do Dante, né? Se aquelas almas iriam sofrer mais ainda com o juízo final. E a resposta do Vigílio é categórica no sentido de que elas iriam sofrer ainda mais, né, tendo em vista que eles cometeram pecados e estariam condenados naquele inferno. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Deixe nos comentários o que você está achando desse vídeo e também da nossa série sobre a Divina Comédia. Muito obrigado pela atenção.